Olá, cinéfilo cor-de-rosa, tá começando o Pink Popcorn e todos os anos pelo menos um livro é adaptado para o cinema. Muitas vezes esse filme não fica tão legal como é o livro, já em outros casos a história que é apresentada nas telonas é fiel ao que está nas páginas de papel. No Movie List de hoje nós conheceremos 10 filmes LGBTs que foram adaptados de livros. E lembrando que se você ainda não é inscrito no canal e ama cinema LGBT, tá mais que na hora de dar aquele joinha no vídeo, se inscrever e ativar as notificações para ser sempre avisado quando a gente postar um vídeo novo. Carol, 2016. Com o título de melhor filme LGBT da história, que ganhou do Instituto Britânico de Cinema, Carol, que foi lançado em 2016, é uma adaptação do livro The Price of Salt, que foi escrito sob o pseudônimo de Patricia Wright-Smith, e foi o primeiro romance lésbico popular a ter um final feliz para as protagonistas. Apesar do filme não contar metade do que está no livro, ambos valem muito a pena para quem gosta de filmes ou livros. A obra de Wright-Smith foi lançada em 1952 e conta uma história de amor complexa entre Carol, uma mulher rica e madura, e Therese, uma mulher em seus 20 anos. Ambientado em Nova York dos anos 50, a história reflete todo o preconceito que era vivido pelos homossexuais na época. E no filme, a performance das atrizes faz com que a história suspire amor e seja uma lacração pura. Direito de Amar, 2009. O filme que marca a estreia do estilista Tom Ford na direção de um filme é uma adaptação de um romance semi-autobiográfico intitulado A Single Man, que foi escrito pelo britânico Christopher Ashwood e que causou muita polêmica quando foi lançado em 1964. A produção mostra um dia na vida de um professor de inglês que mora na Los Angeles de 1960, pouco tempo depois dele ter perdido seu companheiro e amor da sua vida, com o qual viveu durante 16 anos em um acidente de carro. Sentindo-se perdido e sem conseguir levar a sua vida adiante, ele resolve se matar. Para tanto, passa a planejar cada passo do suicídio, mas nesse processo, alguns pequenos momentos lhe mostram que a vida ainda pode valer a pena. Uma grande controvérsia surgiu durante o lançamento do filme, porque estavam tentando esconder o romance gay que já existia na história para ganharem mais audiência do público hétero. Usaram imagens da Julianne Moore com o Colin Firth para insinuar que eles tinham um romance heterossexual nos pôsteres do filme. E nos trailers, acabaram cortando todos os beijos gays. A Cor Púrpura, 1985. O filme que marcou a estreia de Oprah Winfrey no cinema e que consagrou Whoopi Goldberg como uma grande estrela, foi adaptado de um clássico literário que tinha um romance homoafetivo e personagens principais bissexuais. Só que o cinema não foi tão fiel assim ao livro, lançado em 1982, que conta a história de Sally, uma jovem bissexual negra que mora na zona rural da Geórgia no início do século XX, emergindo desde o seu sofrimento com o racismo, o sexismo e a pobreza, até finalmente descobrir a si mesma com a ajuda de fortes mulheres negras. O filme, no entanto, e infelizmente, não mostrou as relações lésbicas que eram tão explícitas no livro. Maurice, 1987. A homossexualidade era ilegal nas Terras da Rainha em 1913, mas E.M. Forster estava disposto a dar um final feliz para o seu romance gay a qualquer custo. Só que ele não chegou a publicá-la, ele apenas mostrou para os seus amigos mais próximos. A obra só foi publicada após a sua morte em 1971, dando muito o que falar. Os leitores gays perceberam que esse era um romance extraordinário, e em 1987 ele foi finalmente transformado num filme. A adaptação foi feita por James Ivory, que também levou para as telonas o romance Uma Janela para o Amor, também de Foster. A história é situada na Inglaterra do século XX e gira em torno da paixão de dois jovens estudantes de Cambridge, Maurice e Clive. O filme tem um estilo clássico e elegante, com fotografia de brilhar os olhos. Pena que o Clive acaba se casando com a Mapô, temendo que o seu relacionamento com seu namorado seja descoberto. A Criada, 2016. A Criada é adaptado do romance Na Ponta dos Dedos, escrito por Sarah Waters e publicado em 2002. Ele é ambientado em Londres do século XIX, enquanto o filme é ambientado na Coreia de 1930, quando o país ainda estava sob o domínio colonial japonês. Sua história é basicamente um romance lésbico entre uma jovem chamada Sui, que é criada por um bando de ladrões e é enviada para ser empregada doméstica de uma jovem gentil chamada Maud, tudo para roubar a herança dela. Sui se apaixonar por Maud não faz parte do plano, mas ela não se arrepende do que acaba acontecendo
acontecendo. Em 2005, a BBC produziu uma adaptação em formato de minissérie que foi um total sucesso e era exatamente fiel ao livro. Mas foi em 2016 que o mundo inteiro conheceu essa história através da sua adaptação para o cinema, que é totalmente diferente da versão escrita. Nela, a jovem Suki é contratada para trabalhar para uma herdeira nipônica, a Hideko, que leva uma vida isolada ao lado do tio autoritário. O resto da história você já sabe. O diretor do filme chegou até a enviar o roteiro antes das filmagens para Sarah Waters para que ela desse a sua opinião sobre a produção. A Sarah Waters afirmou que gostou do filme, mas ela prefere dizer que ele é apenas inspirado em sua obra e não adaptado ou baseado. O Segredo de Brokeback Mountain 2005. Antes do inesquecível e incrível filme O Segredo de Brokeback Mountain ser lançado no cinema, o conto que o deu origem, que foi escrito pela escritora e jornalista Anne Brooks, foi publicado pela primeira vez na revista The New Yorker, na sua edição de 13 de outubro de 1997. 2 anos mais tarde, foi publicada uma versão mais longa do conto no livro Close Range Yomi Stories, uma coleção de contos da autora. Desde o começo, a autora tinha convicção de que essa seria uma história controversa, chegando a duvidar se ela seria ou não publicada. O Segredo de Brokeback Mountain conta a história de 2 jovens que se conhecem em 1963 no Iêmen. Rapidamente, ambos estabelecem um relacionamento emocional e sexual, mas terminando o período de trabalho conjunto nas montanhas, cada um toma o seu rumo. Embora eles tenham vidas separadas, com suas respectivas esposas, filhos e empregos, eles se encontram em viagens rápidas durante o período de 20 anos na montanha de Brokeback, onde se conheceram pela primeira vez. Os roteiristas Larry McMurtry e Diana Ossana transformaram o conto no filme homônimo que foi lançado no final de 2005 e que ganhou 3 Oscars em março de 2006. No mesmo ano de lançamento do filme, ambos o conto e o roteiro foram publicados juntos no livro Brokeback Mountain e Story to Screenplay. Além disso, o conto também foi publicado separadamente na forma de livro. I Can Think Straight 2008. Esse adorável romance lésbico que relata a descoberta do amor entre 2 jovens de descendência palestina e indiana que residem em Londres foi lançado em 2008 e adaptado para o cinema no mesmo ano. E pode-se dizer que o filme é totalmente fiel à sua versão literária, até porque a autora do romance, a Shamin Sharif, também roteirizou e dirigiu o filme. Ambos têm uma história doce com um romance lésbico claro, tratando não apenas de assumir a sexualidade, como também de relacionamentos interreligiosos e tolerância quando uma cristã e uma muçulmana se apaixonam. Mistérios da Carne 2005. A adaptação do romance Mistérios da Carne, escrito por Scott Rain em 1995, deu ao cinema uma produção tão incrível quanto o livro. Nele, Neil e Brian foram ambos abusados sexualmente por seu treinador de beisebol, um acontecimento que acabou destinando os garotos a caminhos muito diferentes. Brian acordou machucado, sem lembrar de nada, e cresceu tímido e retraído, acreditando que foi abduzido por alienígenas. Já o Neil descobriu-se ser gay, virou garoto de programa e foi para Nova York. O Neil é então procurado pelo Brian, que acredita ter pistas do que aconteceu com eles naquele fatídico dia. O filme, que é idêntico ao livro, é perturbador e causa inquietação e desconforto em quem assiste. Adeus Minha Rainha 2012. Se você já assistiu ao filme Maria Antonieta, lançado em 2006, e ficou pensando que aquela história poderia ter um pouco mais de romance lésbico, Adeus Minha Rainha tem o que você procura. Nessa ficção histórica de Chantal Thomas, sitiada nos últimos dias da corte francesa com a tomada da Bastilha, afugentando nobres e servos que abandonaram o rei Luís XVI, uma jovem leitora devotada a Maria Antonieta ignora os acontecimentos e inicia uma relação com a rainha durante a Revolução Francesa. A produção foi dirigida por Benoît Jacquer e roteirizada por ele, Chantal Thomas e Gilles Turan. Eles adaptaram o roteiro do romance de mesmo nome que foi escrito por Thomas e que ganhou o Prix Femina em 2002 quando o livro foi lançado. Depois de ler o romance de Chantal, Benoît pensou em fazer o filme a partir dessa perspectiva. Road in the Man 2015. Escrito em 1995 pelo ator e ativista Timothy Conegraff, o livro Road in the Man, repleto de memórias pessoais, foi
foi finalmente adaptado para o cinema em 2015. O livro conta a história da vida de Tim e centralmente o seu relacionamento com o seu marido e amor de 15 anos, John Kal-el. Eles se conheceram em meados da década de 1970 no Xavier College, uma escola católica jesuíta só para rapazes em Melbourne. Além da adaptação para o cinema, Road in the Man também foi adaptado para o teatro em 2006. E um documentário de longa-metragem sobre o relacionamento de Tim e John também foi lançado em 2015 sob o título de Remember the Man. Road in the Man nem parece ser uma autobiografia. No filme você só descobre que se trata de uma adaptação nos créditos. Bom, graças ao Pink Popcorn, agora você já sabe com antecedência. A história é um romance épico que, assim como várias outras produções, é melhor desenvolvido no livro do que no cinema. Mas nada tira a grandiosidade dessa produção que faz qualquer um se emocionar. E você precisa conhecer o Nós Dois, um portal de notícias, cultura e diversidade voltado para o público LGBT, com conteúdos incríveis de todo tipo de assunto e com muito empoderamento. Se você ainda não os conhece, acesse o link que está na descrição do vídeo. O endereço é nós2.com. E você, conhece algum outro filme LGBT que foi adaptado de livro? Fala aí pra gente nos comentários e não se esqueça de dar joinha no vídeo, se inscrever no canal e nos seguir também nas redes sociais. Nosso Facebook, Twitter e Instagram é Pink Popcorn TV e a gente se vê no próximo Pink Popcorn.